Olá, olá, graça e paz, como é que vocês estão? Eu estou muito bem e quero hoje bater um papo com vocês, hoje, dia 11/4/2020, e eu quero bater um papo com vocês acerca de Palavra de Deus, lei e graça. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, né, onde a gente entende que a igreja está caminhando para o seu último momento dessa realidade que nós estamos vivendo, né? Dessa realidade corpórea, né? Onde eu falo carne e osso. Em breve, Jesus vai vir para nos transformar. Em breve, nós estamos aguardando Jesus transformar essa terra num novo céu, na nova terra. A nova Jerusalém vai descer para se estabelecer juntamente com essa terra. Enfim, nós estamos aguardando isso. E conforme nós estamos chegando no final, muitas coisas começam a se revelar. E uma das coisas que a gente tem visto se revelar hoje e se apresentando até mesmo dentro da igreja é uma tentativa de desconstrução da canonicidade de toda a Bíblia. Vou traduzir para você. É uma tentativa de desconstrução em dizer que é uma desconstrução, quer dizer, de falar que a Bíblia ela não é toda a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus. Pelo aspecto de haver algumas histórias, pelo aspecto de haver alguns pecados, pelo aspecto de haver alguns simbolismos da lei de Moisés que não se aplicam ao dia de hoje. Então tentam desconstruir a palavra de Deus, a Bíblia como um todo, para que a gente possa pincelar somente algumas coisas dali, porque muito do que está escrito ali não serve para nós. Então veja bem, em primeiro lugar, a Bíblia é o próprio Jesus falando conosco. Então, por que as pessoas estão fazendo isso? Porque muitas pessoas não querem mais enxergar, não se atentam mais, né, a enxergar Jesus na Bíblia, porque Jesus ele se revela no Gênesis. Ali, quando vai falar que o Espírito Santo, né, que o Espírito pairava sobre a face do abismo e ele faz uma reforma, por assim dizer, no mundo, né, transformando no mundo habitável, né, no mundo que a gente vê hoje. Então, ali era a própria ação do Espírito de Jesus agindo ali. A gente vai ver Deus descendo para falar com Adão, e Jesus estava ali. Nós vamos ver em narrativas ali na frente Jesus se revelando, como por exemplo quando ele aparece como um anjo para poder falar com Abraão no capítulo 18 de Gênesis. Então Jesus sempre aparecendo. Nós vamos ver no Êxodo o anjo do Senhor que vem trabalhando para que o povo pudesse atravessar o Mar Vermelho. Era Cristo. Nós vamos ver Cristo aparecendo como capitão do exército de Deus vivo para Josué. Era Cristo. Ou seja, Cristo ele se apresenta em Levítico de uma forma maravilhosa. Então, Jesus está dentro daquilo que nós chamamos como lei, né? Lei que está ali na Torá, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, apesar do nome Cristo ou de Jesus não estar ali, Jesus ele está tipificado em várias situações, ele se apresentando como anjo, ou até mesmo através de tipo, como Moisés, como Josué. Então nós vamos ver Cristo em toda a palavra de Deus. Nós vamos ver Cristo em toda a lei. Então há uma narrativa que vai tentar desconstruir isso, e é muito complicado. Porque quando eu tento desconstruir uma narrativa a qual Deus criou, por trás de tudo isso, lá na frente, eu não estou falando disso hoje, mas daqui a pouquinho, nós vamos começar a duvidar daquilo que até o próprio Deus falou. Então, no primeiro lugar, eu duvido do conjunto daquilo que Deus falou, porque muitas coisas parece que eu não consigo entender, e se eu não entendo, isso não é Deus que falou. Não, o fato da gente não entender aquilo que se foi falado é justamente eu tenho que procurar um mestre, que foi algo constituído por Deus lá em Efésios 4:11. Eu preciso procurar o mestre para que o mestre me mostre onde está Jesus nessa história. O fato de eu não entender não descredibiliza o todo,
O fato de você talvez não entender esse vídeo que eu estou falando para você não descredibiliza essa mensagem. Porque algo que você não entendeu, você fica à vontade para depois me mandar um direct, me mandar uma mensagem, falar, pastor, eu não entendi essa parte. E a gente vai ter o prazer de poder explicar. Porque a própria a maneira como Deus fala com o homem, ela está toda ali na palavra de Deus. E da palavra de Deus, ela emana para as demais coisas. Porque o próprio apóstolo João, no capítulo 1, ele vai falar que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E lá na frente ele vai falar tudo aquilo que foi feito, sem ele não teria sido feito. Ou seja, o próprio verbo, a própria maneira de o comunicar de Deus, a sua palavra que tanto comunica, como constrói, como ele gera coisas, ele é a palavra de Deus e ela está condensada na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Até a capa é santa. Então, houve essa tentativa de descredibilização da palavra, sempre aconteceu lá de trás, e muitas vezes, infelizmente, sai de dentro de pessoas que estão dentro da igreja. Então, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, Paulo vai dizer assim, ó, toda palavra divinamente inspirada, então toda, não é em parte. E quando ele está falando de palavra, né, toda escritura, algumas traduções vão dizer assim, 2 Timóteo 3,16, ela é divinamente inspirada, ou seja, em primeiro lugar ele está falando ali do Pentateuco, ele está falando também dos livros proféticos, porque naquela época Paulo, o Novo Testamento ainda não tinha sido fechado. Então ele vai falar que o que ele tinha em mãos era justamente os ensinos antigos, o ensino do Antigo Testamento, o ensino da lei. Então toda a palavra é divinamente inspirada. Ou seja, houve uma inspiração, eu recebo uma inspiração de Deus. Deus coloca essas ideias dentro da minha mente e do meu coração e eu vou colocando isso no papel. Então ela é divina, não provém de um homem, não é invenção de um homem. É o próprio Espírito Santo que me inspira a falar e não me inspira me tomando como se eu fosse um robô. Nos inspira profeticamente, onde nós vamos escrevendo, entendendo o nosso tempo, mas apontando para o tempo futuro também. Então toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir o homem, para que o homem seja perfeitamente instruído para toda a boa obra, ou seja, para que haja perfeição. Então, isso é a palavra de Deus, ela é viva. E a gente vê que essa desconstrução, onde eu já entro mais para falar agora acerca da graça, essa tentativa de desconstrução da palavra de Deus se deu a partir de movimentos que começaram a tentar descredibilizar a lei de Deus, dizendo que pelo fato de Jesus ter ido para a cruz, ele já cumpriu toda a lei e nós estamos agora dispensados de cumprir a lei. Espera aí, a palavra de Deus não diz isso. Nós não estamos dispensados de cumprir a lei. É lógico, certos ritos, certas atitudes ritualísticas pertencem aos judeus. Só que pelo fato de algumas coisas pertencerem a judeus, as outras demais coisas estão que alcançam todos aqueles que receberam a Jesus, porque não tem como, por exemplo, não tem como você gostar de mim e não gostar da minha esposa, ou seja, porque eu e ela formamos um só corpo. Então não tem como você somente olhar para Jesus e não atentar para a sua lei, sendo que o próprio Cristo, ele não disse isso. Olha o que ele vai dizer em Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte aponta para as características que uma pessoa tem que ter para poder viver no reino de Deus, tá? Para poder ser considerado filho, para poder ser considerado cidadão. Hoje, para você ser considerado um cidadão aqui na Terra, você precisa ter RG, você precisa ter CPF e você precisa se submeter às leis que foram criadas pelos homens. Se você fizer qualquer coisa fora disso, você vai ser retirado do seu convívio e colocado o quê? Numa prisão. Com Deus é a mesma coisa. Olha o que Jesus vai dizer, capítulo 5, verso 17. Não penseis
que vim revogar a lei ou os profetas. Tá? Então vai falar de Pentateuco e vai falar da mensagem dos profetas que apontam justamente para Cristo, ainda que não esteja escrito Cristo. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Olha para você ver, que fim é esse? Onde o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém estiver estabelecida na terra. Ou seja, enquanto a gente viver nesse sistema, e o novo céu e a nova terra só será estabelecida de forma plena depois do milênio, depois que Satanás for lançado na prisão pela eternidade. Então tudo se consumará, o fim de todas as coisas se dará lá na frente. Então até lá na frente nós vamos viver nesse regime onde há um apontamento da lei sobre as nossas vidas. Então Jesus está falando, eu vim para cumprir, e se eu cumprir, nada mais justo que vocês venham cumprir também. Porque se vocês creem naquilo que eu faço, e se nós somos chamados até, né, o nome cristãos são o quê? Imitadores de Cristo. Então eu sou imitador de Cristo só na hora do milagre? Então eu sou imitador de Cristo só na hora do aleluia e glória a Deus? Não, eu sou imitador de Cristo no seu proceder, na sua maneira de agir. A 1 João vai dizer que no capítulo 2, se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. E como ele andou? Buscando cumprir a lei. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre lei. Olha para você ver como é interessante. Que as pessoas muitas vezes querem usar alguns versículos, né, para poder descredibilizar a lei de Deus, né? Imagine que você é um piloto de avião e você tem que pousar o seu avião num aeroporto. Imagine que o aeroporto seja Deus. Imagine e que você seja o piloto desse avião. E você está carregando algumas pessoas junto consigo. Em dias nublados, em dias que eu não consigo olhar para o aeroporto, o que tem para facilitar o meu pouso? São aquelas luzes ao longo da pista para que o meu pouso seja correto naquele aeroporto. O que eu vou chamar essas luzes? De lei de Deus. Porque elas é um balizamento nas nossas vidas para que a gente possa repousar em Deus, para que a gente possa nos conectar a Deus, para que nós possamos chegar ao nosso destino. Ah, pastor, mas e onde é Cristo nessa história? Cristo é a minha consciência, que a partir do momento de tantas vezes eu desci naquele aeroporto, sabendo aquele caminho, eu me acostumei tanto com aquela lei, aquelas luzes me balizaram tanto, há tanto tempo, que aquilo mudou a minha consciência, e a partir de agora eu já não preciso mais me utilizar daquelas luzinhas. Por quê? Porque aquelas luzinhas fazem parte agora da minha consciência, então eu consigo até mesmo pousar naquele aeroporto sem as luzes, mas o balizamento continua, a pista continua sendo uma só, mas pelo fato daquilo já ter, sim, introjetado dentro de mim, aquilo já faz parte da minha vida. Então agora eu vivo a natureza de Cristo, que já não precisa mais do balizamento, não porque o balizamento se tornou, não porque o balizamento é ruim, não, porque a partir de agora aquilo já fez parte de mim, o balizamento já está dentro de mim, não mais externamente. Então todas as vezes eu venho com a mão nas costas e consigo pousar naquele aeroporto que se chama Deus. A mesma coisa acontece conosco. E às vezes as pessoas vão usar alguns versículos, né? Ah, pastor, mas o que... E lá em Romanos, capítulo 10, verso 4, que vai dizer assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei, essa palavra que está escrita é a palavra telos no grego. Telos quer dizer o ápice de alguma coisa. Então, é como se dissesse assim, ó, o fim do refrigerante que você vai tomar é a própria garrafa de refrigerante, ou seja, eu posso estar tomando no copo, mas quando eu tomar a garrafa inteira, eu cumpri a plenitude de tudo aquilo que eu tinha para mim. Então, explicando de uma maneira melhor, o fato de Cristo ter cumprido toda a lei, o Espírito dele habitar dentro de mim,
me habilita agora a eu cumprir a lei. Eu não cumpro a lei para ser salvo. Pelo fato de Jesus ter me salvado, ele me dá recursos, ele me dá entendimento, ele me dá consciência para que eu possa cumprir a lei. Ele me pega pelos braços e me ajuda a cumprir a lei, porque ele foi o fim da lei, ele foi aquele que conseguiu cumprir, ele é o telos, ele é a completude de toda a lei, ele é a linha chegada aonde a lei queria me conduzir. E se a lei queria me conduzir até ele, eu cheguei nele, a partir de agora vai ficar fácil eu seguir a lei. Então, nós não podemos desconectar a graça disso, porque a graça não é a ausência de lei. A graça é uma pessoa, em primeiro lugar. Essa pessoa se chama Cristo, e em Cristo, estando em mim, eu consigo cumprir a lei. Qual a lei? Uma lei que era de morte, que era para a morte, porque as pessoas não conseguiam cumprir antes. Agora ela se torna uma lei do espírito de vida, conforme diz Romanos 8. Essa lei ela passa a me trazer vida, porque ela me conduz a caminhos seguros. Então a gente vai ver o salmista Davi falando, eu tenho prazer na lei de Deus. Gente, ele tinha um apontamento para Cristo, ele era uma própria profecia viva que apontava para Cristo, e ele mesmo tinha prazer na lei de Deus. Então nós não devemos desconectar todo esse conjunto, porque isso faz parte de um compêndio onde Deus fala conosco. E não só ali, aquilo transcende de tal maneira que Paulo vai falar em Romanos que nós contemplamos a Deus, né? Vemos a Deus a partir das coisas que foram criadas. Mas como que eu posso ver Deus através das coisas que foram criadas se eu não tenho uma regra para balizar isso? Então a regra se chama aqui, ó, Bíblia Sagrada. Ela está aqui, isso é o que me ensina a enxergar Deus em todas as coisas. Se eu tento enxergar o mundo ou todas as coisas criadas sem isso, eu vou viver o quê? Uma pessoa baseada em ideologias, ou seja, coisas que não vieram de Deus, mas que são coisas da minha mente que eu tento forçar para que isso seja aceito por uma sociedade. Amém? Espero que isso possa te ajudar a você entender e confiar cada vez mais na palavra de Deus, porque ela é viva, ela se renova. Você vai ler a palavra de Deus e cada vez que você vai passar por aquele versículo de novo, você vai ver que ela vai te comunicar algo diferente, ela vai te levando para caminhos mais elevados. Eu amo a palavra de Deus é linda e ela vai continuar nos levando cada vez mais para perto de Jesus. Amém? Um grande beijo para vocês, até a próxima.